A doutrina da eleição, por Hernandes Dias Lopes. Deus nos elegeu, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Em momento algum, Paulo trata da questão da eleição como um tema para discussões frívolas e acadêmicas. Ao contrário, ele entra nesse terreno com os pés descalços, com humildade e reverência. Ele abre esse assunto com doxologia e adoração, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição, simplesmente a põe diante de nós. Francis Foulkes tem razão quando diz que a doutrina da eleição não é levantada como um assunto de controvérsias ou de especulação. Concordo com John Stott quando diz que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. A Bíblia não só não discute o tema, mas nos proíbe de discuti-lo. Ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Romanos 9, 18 ao 20. Dr. Gambrel, presidente da Convenção Batista do Sul de 1917 a 1920, disse que grandes reavivamentos têm resultado da pregação heróica das doutrinas da graça, pois Deus honra a pregação que o honra. Diz ele: vamos trazer artilharia pesada do céu e trovejar contra essa nossa época presunçosa, como fizeram Whitefield, Edwards, Spurgeon e Paulo, e os mortos receberão vida em Cristo. As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Charles Spurgeon diz que, por meio dessa verdade da eleição, fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos pai após pai da igreja, mártir após mártires, levantar-se e vir apertar nossa mão. Se cremos nessa doutrina, teremos atrás de nós uma nuvem de testemunhas: Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os avivalistas, os missionários. Se cremos nessa doutrina, estaremos acompanhados por Jesus, Pedro, Paulo, João, Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, John Owen, Thomas Golding, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Dr. Martyn Lloyd-Jones, John Stott e tantos outros. Se cremos nessa doutrina, temos atrás de nós os grandes credos e confissões reformadas. Se cremos nessa doutrina, teremos ao nosso lado o testemunho das Escrituras e da história da Igreja. Paulo fala sobre vários aspectos da eleição em O Autor da Eleição. Deus, o Pai, é o autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. 2 Tessalonicenses 2,13, João 15,16. Os pecadores perdidos, entregue a si mesmo, não procuram a Deus. Romanos 3, versículo 10 e 11. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Lucas 19:10. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Atos 13, versículo 48. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4.
Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Efésios 2:10. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. 1 Pedro 1:2. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. A causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional.